Sou só o Fabrício, de Niterói, casado com a Daniele, que está aqui me assistindo, pai da Beatriz, Larissa, Fabrício e Thiago, tudo com ela, são 4 filhos com a minha esposa. E tenho o privilégio de liderar hoje o tema que está mais na moda, né? IA voltou para o hype, e é isso que a gente vai falar, de como é que a gente transforma esse hype em retorno para os investimentos. Quem quiser me seguir nas redes sociais, eu posto bastante, comento bastante. Agradecer também aqui ao Miele, que fez o convite para eu estar aqui, parceiro nosso da Digital Mind. Se não fosse por ele, eu provavelmente não teria tido a honra de ser convidado. Obrigado aí, Miele. E vamos lá, né? Eu vou gastar 2 slidezinhos só para reapresentar a IBM, igual o meu chefe global fez, né? O Arvind Krishna é o nosso presidente global. Acho que das Big Techs, a última que conseguiu um indiano fomos nós. E aí, em 2021, quando nós separamos a maior área da empresa, que era a área de infraestrutura, o Arvind foi para a imprensa e falou o seguinte: deixa eu reapresentar a IBM a vocês. A IBM já fez muita coisa, empresa de mais de 100 anos, já fez fatiadora de frio, relógio de ponto, código de barra, celular, tem um monte de coisa. E ele falou, olha, a IBM hoje, ela se resume a uma empresa de tecnologia e conhecimento de negócio. Segunda coisa, tudo que a gente fizer vai ser ao redor de cloud híbrida e inteligência artificial. E por último, que a nossa saída ao mercado passa por fortalecer um ecossistema de parceiros que tenha a intimidade com nossos clientes lá na ponta. Então nós voltamos a ser uma powerhouse de tecnologia. Eu costumo brincar que a gente é um grande balde de Lego para construir diversas soluções. E é um posicionamento um pouco diferente das outras Big Techs. E a gente delega aos nossos parceiros essa ida ao mercado. E para que isso acontecesse, a gente se organizou também. Fizemos uma reorganização interna e nos organizamos em 4 plataformas, com um envelope de capacidades que permitisse levar ao mercado uma mensagem de que a IBM agora é uma empresa aberta, que ela é uma empresa integrada ao mercado, confiável, que a marca mais conectada e não mais uma empresa one-stop shop como era, né, há 15, 20 anos atrás. E essas 4 plataformas, explicando esses nomes bonitos de outra forma, uma plataforma de infraestrutura híbrida, seja para nuvem ou on-premise dentro dos data centers, uma plataforma para altíssimos volumes de transacionalidade, de TPS, uma plataforma de automação de negócios, de operação da tecnologia, né? A tecnologia está muito pulverizada, eu falo um pouquinho, e uma plataforma de dados IA, que envolve também um envelope muito forte de segurança, porque o dado é o ouro, tanto no sentido da riqueza que ele provê, quanto da cobiça que as pessoas querem roubar, né? E aí, com essa visão, rapidamente, né, IA é um troço antigo, que muito já se falou, e no ano de 22, no final de 22, o ChatGPT chegou. E isso nos colocou, de novo, num hype sobre o tema. Eu tive a felicidade de fazer o lançamento do Watson no Brasil, então eu falo que eu fui o pai dele enquanto bebê, depois eu fui fazer outras coisas, e agora acho que ele está um adolescente meio rebelde, a IBM me botou de volta para cuidar dele. É um bebê mais robusto, com uma outra realidade de mercado, mas é um desafio também muito legal. E esse hype, a gente tem que capitalizar ele de forma positiva. IA voltou para as agendas. Os orçamentos estão alocados para isso. As empresas buscam converter um jargão IA generativa em negócio. E todo dia aparece uma coisa nova. Então veio o ChatGPT, DeepSeek, Manus, todo dia tem Claude, Anthropic, todo dia tem uma coisa nova. Mas olha o que os dados, né, com um cara de dados, nos mostram. Essa curva, né, ali em 2023, ela já estava quase plana. Então o uso de IA nas corporações ele estava restrito, maduro e sem potencial de expansão.
E aí, em 2023, quando volta para o hype, plum, você começa a colocar IA dentro das funções das empresas. E a IBM, como uma empresa B2B, né, a gente só trabalha com empresa, a gente tem um foco muito grande no uso aplicado. E no quadrinho de baixo ali, a gente vê de novo uma inclinação de curva que mostra empresas que começaram a usar IA em um processo de negócio, em 2 processos ou atividades, em 3, 4, 5 ou mais. Em todas elas, a curva volta a crescer. Isso é bom para a gente, né? Para quem aprecia a tecnologia, para quem conhece do assunto, isso é muito bom. E uma outra coisa que foi positiva, né, é o espaço de tempo de amadurecimento dos algoritmos, das capacidades da IA, elas passaram a ficar muito curtas. E a gente usa um benchmark, né, que é a capacidade humana para alguma função. Então, olha só que interessante. A capacidade de reconhecer a fala, que começou a pesquisa lá na finalzinho da década de 90, de uso aplicado, ela levou para superar a capacidade humana, que é aquela setinha vermelha lá em cima, quase 20 anos. 14 para 15 anos. A geração de conteúdo, que é a generativa, de nível PhD, questionamento e resposta, que começou a ser testada em 24, em 25, em 24 mesmo já tinha igualado a capacidade humana. Então a velocidade da combinação das tecnologias ficou muito mais rápida. E o domínio das capacidades até então humanas está muito mais acelerado. Pode ficar tranquilo, o robô ainda não vai matar a gente, não vai fazer tudo que a gente faz, está distante. Mas quem sabe um dia eles chegam lá, né? E quando a gente fala ChatGPT, LLM, trouxe uma outra onda que é essa sim muito positiva. Muita gente querendo criar conteúdo, criar conhecimento e armazenar isso de forma estruturada em modelos. Os LLMs, que são os grandes, ou os SLMs, que são os pequenos, os smalls. E o Hugging Faces, esse slide mostra vou simplificar a explicação, né? Um marketplace de modelos. A quantidade de modelos hoje disponível em modo aberto ou muito fácil de acessar, passa de 1 milhão. E o que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que não existe um modelo que responde a tudo. Não existe o melhor, não existe o pior. A gente pode medir ele como maior, a gente pode medir ele como mais eficiente para determinado domínio, mas não existe o melhor e o pior. Se a gente falar vídeo, a gente vai conseguir classificar um que faz vídeo com mais velocidade, com mais qualidade, outro que faz com menor custo. Então, o melhor e pior, ele passa por uma combinação de capacidades para cada empresa, para cada negócio. Tá bom? E a velocidade, quando a IA começa a gerar conteúdo, a velocidade de mudança no mundo empresarial, ela atinge um patamar nunca antes visto. Então, olha que o Daniel me entregou, né? Eu tenho mais de 30 anos na área de tecnologia, eu comecei jovenzinho, comecei jovem mesmo, com 14, mas estou com 50 anos. E eu lembro dos primeiros trabalhos assim, corporativos, foi num banco. O banco tinha uns 30 sistemas. Conta corrente, poupança, capitalização. Hoje, o banco, ele está naquele lado, bom, para vocês aí, o lado direito, né, para mim que eu estou de costas do lado esquerdo, de milhares de componentes dentro de um banco. Qualquer empresa, por mais simples que seja, ela tem uma quantidade significativa de sistemas desacoplados. Os microserviços que favorecem conectividade, aproveitamento, eles geram uma complexidade de gestão gigantesca. Aspectos de segurança têm que ser revistos. Agora, os modelos de LLM, a gente tem agora prompt injection. Então, o modelo carrega um código malicioso ali dentro que um prompt dispara e faz um estrago danado. A Anthropic liberou um relatório recente, né, que detectou IA em escala massiva, provocando ações indesejadas dentro dos seus modelos. Enfim, é uma outra realidade. Então, à medida que a gente evolui,
a gente evolui para o bem e evolui para o mal. Só que, para negócio, para sair do hype para o ROI, tem uma ponte que a gente precisa cruzar. Tudo que é genérico, que é conhecimento de domínio público, que é fácil de achar, já está indexado em algum modelo. Seja no GPT, seja no Llama, no Claude, qualquer um tem muita coisa. Então a internet, o conhecimento de domínio público, os artigos já estão indexados, estão trabalhados. E os GPTs, né, que são os General Purpose Transformers, né, são uma máquina estatística de geração de conteúdo. Então, generativa gera conteúdo, texto, imagem, voz, o que for. Só que o que traz diferença para as empresas é o que está por trás dos firewalls de cada corporação. É o que está dentro do seu sistema de CRM, dentro do seu sistema de legado de contas a pagar e receber. É a base de cliente, o perfil de compra. Esse dado não está no modelo. Esse dado está no Excel, está no Word, está no e-mail, está em vídeo de treinamento corporativo, está numa infinidade de mídias e formas de armazenamento, que se a gente não consegue chegar até eles, o diferencial competitivo das empresas não vai existir. Então, se você olha na primeira leva, legal usar o GPT para escrever um e-mail, se você pedir para ele montar um plano de negócio para você, ele vai montar, baseado no conhecimento de alguém, que não é o seu. E se ele não souber alguma coisa, ele vai inventar. Aí alucina. Então, se você não tiver os seus guardrails muito bem estabelecidos, a chance de você ter um dano de imagem, tomar a decisão errada, ou provocar um impacto significativo no seu negócio, não é pequena. Eu poderia passar aqui um dia inteiro só estudando casos de uso mal aplicado de IA dentro das empresas. E é nesse 1% que a gente acredita que o jogo vira. E para isso, a gente tem que ter alguns cuidados. Isso explica por que vocês, quem acompanha o tema, vai encontrar um monte de pesquisa que diz o seguinte: 95% dos experimentos falham, apenas 20% vai para 26% vai para a produção. A razão é essa falta de conexão. A razão abstrata é a falta de conexão com o resultado, a falta de conexão com o negócio. E aí, quando a gente fala da nossa abordagem, né, a gente não poderia deixar de usar o nome Watson pela marca, mas também é o nome do nosso fundador, Thomas J. Watson. Não é do detetive, não tem nada. Thomas J. Watson é nosso fundador. E a IBM no Brasil é uma história bacana, porque nós somos a primeira filial fora dos Estados Unidos. A IBM tem 117, se eu não me engano, a gente está com 107 agora. E para provar que a gente é aberto, multimodelo, que traz governança, né? Não adianta falar, a gente tem que mostrar, criamos esses preceitos de design na hora de fazer o nosso lançamento. Tá? Como nós somos incumbentes no mercado de inteligência artificial, nós chegamos antes, nós temos uma base muito grande. Muito da IA tradicional, que, para falar a verdade para vocês, 80% dos problemas das empresas a gente resolve com a IA tradicional. Machine Learning tradicional, APIs de conversação, reconhecimento de imagem, tem 80%, 75% das coisas está ali. Mas esse conhecimento de negócio, essa intimidade com nossos clientes, né, seja no atendimento, e o Brasil é um expoente. Hoje nós temos mais de 300 milhões de usuários usuário autorizado mensal, monthly authorized user. São mais de 300 milhões só no Brasil. O Brasil só fica atrás em uso de Watson dos Estados Unidos e da Europa inteira. Se somar a Europa inteira, o Brasil fica assim. Se você pegar os países isolados, a gente é o segundo. O que mostra uma coisa legal, né? O apetite do empresário, do consumidor brasileiro para abraçar a tecnologia é grande.
Ele é tão grande que quando a gente começou na pandemia a fazer muito atendimento com IA, era super normal, ao final do atendimento, o usuário falar: muito obrigado, meu filho, Deus te abençoe. Foi um prazer falar com você, que trabalha à noite. Porque era 24 horas, né? Então tinha muita demonstração de empatia pela IA. E se ela for bem treinadinha, ela consegue até responder com empatia também. Mas a gente acredita que para chegar nesse ponto de quase esquecer que o robô existe, ou que a IA está ali fazendo um trabalho, a gente toma muito cuidado, né? E esse cuidado ele passa por você ter uma base de dados sólida, né? Uma plataforma de dados sólida que te permita armazenar, que te permita enriquecer, ter o que a gente chama da linhagem, conseguir ter a regulação adequada e estar em conformidade com as diversas normas e leis que regem privacidade, que regem proteção a determinado domínio. A gente acredita que passa por ter uma capacidade em plataforma que permita desenvolver, treinar, validar e operar os modelos de IA, dos mais simples aos mais complexos, desenvolvidos na nossa tecnologia ou desenvolvidos fora da nossa tecnologia. Senão não é aberto, se for só para mim não funciona. E a gente acredita que governança não é algo que a gente trata depois, governança não é um tema menos relevante, governança ele tem que existir no desenho inicial da solução. E aí, a nossa plataforma Watson X, ela tem 3 pilares: dados, governança e IA, que combinados transformam nossa plataforma no nosso Fórmula 1, mas você pode usar qualquer pedacinho desse de forma separada. E isso traz empoderamento, isso traz confiança, é um modelo aberto, você consegue promover colaboração. Gestão de modelo de inteligência artificial em empresa grande é um trabalho complexo. E quando a gente organiza essa casa, fica muito legal. E olha só que interessante, né? A gente passa pelas ondas e cada vez que a gente aumenta a complexidade ou a relevância do uso da tecnologia dentro das nossas empresas, a gente tem que se reinventar. A gente tem que buscar algo mais. Então a gente começou com a IA que conversa. Então hoje o Watson em português fala melhor do que nós, humanos. A capacidade superou. Em qualquer região do país. Se você escrever lá para ele, pronto, ele já sabe que você está lá na região nossa do Nordeste. Ele vai entender que o pronto é que você está, beleza, vamos embora, vamos para frente. Se eu chegar aqui para ele, bora meu irmão, ele vai também. A ambiguidade do português está super bem resolvida. E aí, a gente conecta isso com um pouco de automação, né? Que é usar IA tradicional, o machine learning tradicional, o deep learning tradicional, para otimizar, para prever, para melhorar operações. E aí, quando a gente incorpora a parte generativa, a gente rompe com as barreiras de domínio que a gente tinha. E quais eram essas barreiras? Quando eu treinava a inteligência artificial, eu só conseguia treinar ela para um domínio. Então, é atendimento de empresa de telefonia. É atendimento de empresa de telefonia. Se você perguntar para ela qual é o melhor plano de saúde, ela não vai saber te responder. Aquele domínio dela está bem resolvido, mas qualquer coisa que foge daquilo ali, ela não consegue responder, ou ela responde, eu não sei. Ou a gente inventou algumas técnicas que eu chamava de puxadinho, que a gente fazia uma busca meio indexada dentro de uma base de conhecimento mais estruturada, e aí fazia aquilo um puxadinho, que hoje o puxadinho também melhorou, que chama RAG, né? Que é uma busca mais inteligente dentro de documentos. Você consegue criar semântica para o documento e consegue fazer isso de forma um pouco melhor. E agora a próxima onda, que é a IA que trabalha, de forma autônoma, supervisionada ou não. E esse aqui é o barato do negócio, que é onde faz os 3 elementos anteriores escalar.
Então, quando a gente olha no tempo, né, a gente começou ali a experimentar e a área generativa ali do 23, aí começou os POCs e botar o sistema de produção em 24, os agentes começaram a aparecer, e a gente acredita que 26 é o ano de escalada. É quando a coisa vai, né, perdeu o medo, agora vai. E isso traz a reboque diversas questões que a gente precisa observar. Responsabilidade, né? Não pode alucinar, não pode inventar conteúdo. O modelo não pode mudar do dia para a noite o propósito pelo qual ele foi treinado. Eu estou fazendo isso descontraído, mas é sério, né? Isso pode gerar impactos super relevantes no dia a dia de uma empresa e para o público que aquela empresa atua. Então, de uma forma mais lúdica, né, o IA, o Dados e Governança, eles endereçam essas questões, com um pouco de nome de tecnologia, né? Então, o que era o banco de dados virou o Data Warehouse, agora a gente fala no Lake House. O banco de dados era relacional, virou não relacional, agora tem vetorial, então, a tecnologia ela vai se compondo para superar as barreiras que ela vai encontrando pelo caminho, e cada componente que entra é uma coisa nova que você tem que aprender, cada componente que entra é um componente a mais para administrar também. E ao redor de tudo isso começam a aparecer novas disciplinas, Machine Learning Ops, AI Ops, LLM Ops. Está aparecendo até a IBM que bota nome de produto, né? Tudo começava com I quando eu entrei na IBM. IT, eu era da Tivoli, que era uma brand, era IT alguma coisa. E quanto mais longo o nome do produto, pior de decorar. ITMNCP. Eu falo, que troço é esse aí, né? E quando você combina o uso de agente com os assistentes, você cria um trabalhador, você cria um coleguinha. Então a gente está começando a experimentar a IA como copiloto, e aí não é mexendo. Eu não posso nem falar que a Microsoft é minha concorrente, porque ela é minha concorrente de um lado, ela é minha parceira do outro. Os nossos produtos estão no marketplace deles. Talvez a IBM seja um dos maiores clientes da Microsoft no mundo. Então esse mundo também traz esse aspecto bem interessante, né? Quem era concorrente vira parceiro, e o termo coopetição se torna cada vez mais comum. Mas a gente experimenta a IA como copiloto, está aqui me ajudando a fazer o meu dia a dia, mas em breve muitas empresas já estão e cada vez mais a gente vai experimentar a IA como colaboradora. Então vai ser meu coleguinha aqui do lado, que eu vou delegar uma tarefa para ele, ele vai fazer, ele vai me pedir coisa, eu vou ter que fazer para responder para ele, que é o que a gente acredita que é a próxima onda, né? Então, uma definição, ele atua de forma autônoma para entender, planejar e executar uma tarefa. Somos nós, né? A gente entende o que precisa fazer, a gente planeja e faz. E falar, isso aí não existe. Existe, eu vou mostrar aqui a vocês. Esse mundo está crescendo numa velocidade bruta. Todo dia aparece um negócio novo. Olha esse gráfico aqui, né? A palavra em inglês eu não traduzi porque ela fica ruim. O knowledge works, né? Os trabalhadores do saber, trabalhador do conhecimento. Na verdade, são os trabalhadores capacitados, né? É quem tem capacidade, seja para qualquer tarefa. Se você aprende a fazer um bolo, você é um trabalhador capacitado. E os ecossistemas estão surgindo ao redor das capacidades. E antes, o agente só fazia as atividades sozinhas. E agora os agentes falam com eles, entre si, com outro de outra empresa. É um troço muito... Está crescendo numa velocidade muito grande. Eu vou passar rápido aqui, né? Porque como a gente sempre olha para o mundo corporativo, assim, criar agente é fácil. Se você procurar na internet, no YouTube, como fazer um agente com N8N, em 1 hora você faz um. Sem conhecimento nenhum de tecnologia. Algumas tarefas ali um pouquinho mais complicadas, mas vai fazer. Para montar um chatbot, para responder, vai fazer. Quando a gente olha para a empresa é um pouquinho mais difícil, né? Tem que ter alguns cuidados. Você tem que poder saber o que cada um está fazendo. Quando alguém te pergunta, quem tomou a decisão?
Foi o Miele. No agente, você também tem que falar, ó, foi o agente X. E aí que a gente entra aí, que a gente se diferencia na plataforma, na maturidade, na robustez da tecnologia para o mundo de empresas que a gente se diferencia. E aí as projeções são o seguinte: os agentes, eles vão ser o front-end daquele monte de sisteminha que eu mostrei para vocês lá nos primeiros slides. Lembra lá 2024? Tem um monte de gente. Esses agentes, eles vão desmaterializar aquela complexidade e vão ser a porta da frente da interação conosco. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente, antes de levar isso para o mercado, a gente resolveu fazer dentro de casa. O nosso presidente global, o Arvin, lançou um desafio que era o seguinte: empresa de 117 anos, né, tá na época com 114, complexa, processo pra caramba. Eu estou há 15 anos na companhia. Quando eu entrei, um colega super gente boa e que já tinha uns 20 anos de IBM, ele falou: meu amigo, não tenta inventar as coisas aqui não. Essa empresa aqui é uma empresa de processo. Para tudo que você quiser fazer tem um processo, e para todo processo tem uma exceção do processo. Então você tem que se preocupar em entender quais são os processos. Eu falei: puta, tá bom, entendi. Só que o Arden falou assim: em vez da gente tentar mudar o processo, vamos imaginar que a IBM fosse criada hoje. Como seria a IBM? Como seria meu processo de recursos humanos? Como seria meu processo de compras? Como seria o meu processo de contas a pagar e receber? E ela lançou esse desafio para a nossa área de tecnologia interna. E a gente esperava economizar 2 bilhões de dólares em eficiências. A gente alcançou 3,5. E chega no final do ano agora com 4, provavelmente. Então a gente fez o dobro. A gente achou que ia ter resistência, a gente teve engajamento. A gente achou que ia se apoiar só em redução de pessoal. A gente não reduziu ninguém, a gente contratou mais. A gente tirou o cara que ficava apertando o botão no RH, aprovo, aprovo, aprovo. A gente passou a olhar processos que, assim, que era 100% das solicitações daquele processo eram aprovadas. Significa que aquele processo não precisa parar nada. Nada que você aprova 100%, você precisa ter um processo para isso. Faz sentido, né? E aí, um pouco da quebra aqui para ilustrar, mas tão relevante quanto o ganho de eficiência, a percepção de alguns serviços melhorou demais. O NPS da minha área interna de RH era, se eu não me engano, era 35. Bom, você imagina, 35, o cara tem que estar muito bravo. Eu com o meu carioquês aqui, quase que eu falo um palavrão que é difícil, estou me controlando aqui para... Mas vou passar aqui, vou gabaritar. 35 é muito ruim. O agente de RH teve uma melhoria de mais de 50 pontos de NPS. Eu sou executivo, eu tenho time. Se eu tivesse que transferir a Daniele para o Miele, eu precisava de acionar pelo menos umas 5 pessoas, porque eu não faço aquilo todo dia, o sistema é ruim, a interface é complicada. Agora eu tenho um agente que eu falo: ô amigão, não é amigão, ele chama AskHR, HR, né? Transfere a Daniele para o Miele, por favor. Ele transfere. Ele já vê que a Daniele está com o salário defasado, me pergunta se eu quero pedir um aumento para ela e mandar para aprovação. Se aprovar, já aprova, já manda. Já aviso melhor: a Daniele agora é sua funcionária. Faz aí o que você tem que fazer. E tchau. E a gente fez isso para RH, a gente fez isso para nossa TI interna. Esqueci minha senha, troquei o mouse, minha máquina acabou. A gente fez para vendas. O vendedor ia para o cliente, cara, falando assim: quem que aí conhece o cliente, hein? Pô, tô indo lá, você já... Agora tá tudo lá, ele pergunta: ó, vou visitar cliente X, me dá um resumo do que esse cliente faz. E observe, né? Eu podia perguntar a mesma coisa para o GPT. Ele ia me dizer. Só que ele não ia saber absolutamente nada do que eu, enquanto IBM, faço para esse cliente.
E aí o dado da IBM faz diferença. Ó, esse cliente é um cliente nosso da base de storage, tem software, tem não sei o quê, ele já traz tudo. E a gente falou, poxa, tá ficando ASCII demais, né? É ASCII não sei o quê, ASCII não sei o quê. Daqui a pouco a gente não vai saber mais o que é o ASCII. E a gente criou o ASCII IBM, para ficar mais fácil. Então eu entro num agente e falo assim, ó, estou com dúvida sobre como é que eu faço a aquisição de determinado serviço do mercado. Ele entende que eu quero fazer uma compra, ele me direciona para o ASCII Procurement. Se eu pergunto de recursos humanos, ele me direciona para o RH. E eu tenho hoje uma única janela de entrada que orquestra um monte de gente, um monte de agentes, né? Um monte de agentes. E isso é muito bacana. E os números falam por si, né? Isso aqui não é o Fabrício que está inventando, gente. Isso aqui está no nosso relatório de resultado. Então é auditado, é tudo coisa real. Tá? E aí, por que fazer, o que fazer, como fazer e o que não fazer também, para dar certo. Aí eu preparei aqui um conteúdo para ajudar, quem quiser. Por que fazer? Porque isso otimiza processo e custo. Porque aumenta receita. Porque mitiga risco. Tudo que é repetição, alto volume, regra, a máquina é muito melhor que a gente. A máquina erra muito menos. Deixa eu sair da frente aqui para quem tira foto. Né? E permite que você use os seus dados para inovar, para criar novo produto, para criar novo serviço. Exemplo, tudo isso que a gente fez dentro de casa, com a nossa área de tecnologia e pesquisa, virou o Watson Orchestrate, que é a nossa plataforma de agente. Nasceu para resolver um problema. Virou um produto que hoje gera receita, que hoje gera negócio. E nos posiciona num mercado que nós teríamos que nos posicionar mesmo de qualquer jeito. Aonde fazer? Gente, é só olhar. Tudo que é atendimento ao cliente, recursos humanos, marketing, vendas, compras, desenvolvimento de software, alguns modelos de small language e de large language também, são muito bons para geração de código. Então, quando você combina essas coisas, fica muito fácil de você encontrar o ganho. Então, ao invés de inventar, foca no que a gente já sabe que funciona. Começa por ali, para adquirir maturidade. E aí, o como fazer? Aí, o como fazer é um guiazinho de 8 passos para não cair naqueles 5% lá só que dão... Para cair nos 5% que dão certo e sair dos 95% que dão errado. Para aumentar os 26% que vão para a produção e viram um negócio, que a gente quando olha assim, parece lógico, né? Mas não é o que acontece. Então isso aqui é bem receita da vovó, né? Escolhe ali os seus 15 casos de uso para sair com 3. Não faz um monte. Gasta tempo para pensar no dado. Se você tem, se você não tem, se não tem, onde arruma, como eles se combinam. Se o teu dado é ruim, a chance de fazer algo bom é baixa. Testa. Cria coisa objetiva, fácil de entender, mas que está conectado com o indicador que você já entende. Se a tua empresa entende que aumento de vendas é um indicador, testa contra aumento de venda. Se a sua empresa entende que redução do ciclo de caixa, ciclo operacional de caixa é um indicador, testa com aquilo. Não inventa uma métrica de que, falando 3 cliques, 10 cliques, porque não vai fazer sentido. Estabelece as regras de governança. Até onde vai? Até onde tem que parar? Quais são os alertas? Quais são os pontos que precisam ser observados para na hora que der certo eu possa escalar? Identifica quem são as pessoas que podem alavancar esse piloto. Tem sempre um grupo de formação de opinião e essas pessoas são chave para fazer isso acontecer. Tem que ter retorno. Se você vai botar 1 milhão, tem que voltar 1 milhão a mais. Vai botar 10 mil, tem que voltar 10 mil a mais. A governança não é relegada à última prioridade. E pense em como é que você vai operar esse negócio.
No dia seguinte que você botar isso para rodar, você vai ter outro pedido para fazer, você vai ter um problema para resolver. Então, se você não pensar, temos um problema. E o que não fazer? Que é tão importante quanto como fazer. IA Spray. Normal, o cara... Eu falo muito para presidente de empresa, para conselho de administração, acionista. O cara sai de um evento, ó, fulano, tem que usar esse troço aí, tem que fazer AI, cara. Bota IA, inventa alguma coisa. E aí sai fazendo, vai ter um monte de maluquice. Dinheiro jogado fora. O POC eterno, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, qualquer lugar também serve. E não acaba nunca. Não tem governança. Na hora que dá pau, você faz o quê? Ih, chama fulano. A tecnologia não é o super-herói. O pessoal de TI, tadinho, não faz mágica. Eu tenho certeza que se eles tivessem essa capacidade, eles iam usar esse poder para fazer outra coisa. Pessoas podem alavancar ou sabotar as iniciativas. E esse é um tema que deixa as pessoas muito inseguras, porque elas acham que elas vão perder a sua relevância, que elas vão perder seu emprego. Tem que militar contra, porque todos os dados apontam para mais postos de trabalho. Alguns vão deixar de existir mesmo, não é conto de fadas, mas vai aparecer muita coisa nova. Vou dar um exemplo. Hoje, a gente precisa contratar no mercado um curador de conteúdo para assistente. É difícil achar. Muito difícil achar. A gente precisa contratar engenheiro de prompt. É difícil. Então, à medida que algumas funções elas passam a ser perder o seu valor de percepção, outras surgem com alto valor. E é uma responsabilidade grande fazer esse reskilling. Lembra que eu falei que a gente não diminuiu a IBM, a gente aumentou. A gente retreinou muita gente. A gente quer treinar 30 milhões de pessoas até 2030 nessas novas tecnologias. E por último, você evitar o hype, né? É legal no bar, né? Pô, tô usando IA generativa, estou fazendo um monte de coisa. Isso é legal no bar. Mas dentro do trabalho, se você não consegue medir, você não tem valor. E aí um exemplo, eu tinha um vídeo para mostrar para vocês, que era um vídeo muito legal. Mas o cara de tecnologia teve um problema técnico e eu vou contar a história. Mas se vocês quiserem depois é só procurar no YouTube, você procurar a parceria IBM Scuderia Ferrari, tem vídeo, tem o Hamilton falando, tem um monte de coisa. E esse é um vídeo, como eu falei que é IA aplicada, e é um caso real de transformação digital, que também é um buzzword muito famoso, eu trouxe para vocês. Por quê? Fórmula 1, apesar de ser um negócio altamente tecnológico, a experiência era bem analógica. Você só tem corrida a cada 2 meses. Corrida em pistas enormes, abertas, que normalmente fica, a depender do poderio financeiro do indivíduo, vai para o sol, para a chuva, ou vai lá para o camarote. Mas aí cada um tem o teu caminho. E as escuderias, né, a FIA, tudo, elas tinham uma sazonalidade de sanfona. Então o que a IBM e a Ferrari fizeram? Se juntaram, IBM boa de dados IA, Ferrari boa de marca, de tecnologia para corrida, boa de comunicação, e fizemos em 5 meses uma nova experiência ao redor e um novo branding, né, ao redor do que a Ferrari tinha de proposição de valor. A gente criou um que a gente chamou de centro de corrida no aplicativo. Eles já tinham um aplicativo mais simples. A gente criou um negócio que é um centro de corrida, que ele dá visão para o cara que gosta de curtir a corrida como paixão e para o cara que nem eu, que gosta do técnico. Eu quero saber ali a temperatura do pneu. Eu sou maluco, eu gosto daquilo ali. Tem gente que gosta de saber qual é a cor do capacete do cara. A gente botou muito mais conteúdo, tornou essa experiência altamente interativa. A corrida agora tem 365 dias do ano.
o torcedor, que eles chamam de tifosi, que são os apaixonados pela Ferrari, interagem 365 dias por ano, ao invés de a cada 2 meses. E dentro de uma plataforma que escala, que aumenta. Olha só, fizemos benchmark com vários concorrentes. Capturamos tela pra caramba. Para transformar isso nessa experiência. E aí você engaja o cara através de pesquisa, através de questionário, personalização de conteúdo, múltiplos idiomas. Aí a generativa faz diferença. E cria novas fontes de receita. Um monte de download, aumenta o engajamento, aumenta a receita transacionada no aplicativo, aumenta a receita através de parcerias. Ali era supostamente para ter vídeo, mas não conseguiu. E um visual super bacana, que traz resultado, que traz história, que traz correlação de dados. Porque a beleza do dado não está no dado, no data point, né? No dado parado. É como é que você combina. Temperatura de pneu sozinha não serve para nada. Temperatura de pneu na volta 44 do cara que não fez a troca significa alguma coisa. Chuva daqui a 2 voltas para o cara que não fez a troca de pneu e o pneu está superaquecido, tem outro significado. E isso tem valor tanto emocional no engajamento, como tem valor financeiro, monetiza. E o carro é bonito, né? O carro é bonito. E a IBM ficou bem ali na lateral. Pessoal, o meu tempo aqui foi cravadinho. Tinha um videozinho bacana, procurem na internet. Mas foi um prazer trazer esse conteúdo para vocês. Espero que eu tenha conseguido fazer a ponte entre o que é a tecnologia abstrata, os pedacinhos e como elas se conectam para criar algo de valor, uma experiência, uma percepção, um engajamento diferente. E é para isso que a gente está aqui. Conte com a gente, tá bom? Obrigado aí pelo convite.